Capítulo 18. Alegres foram aqueles dias em Thornfield Hall, e agitados também. Que diferença dos primeiros 3 meses de quietude, monotonia e solidão que passei sob o seu teto. Todos os sentimentos tristes pareciam agora afastados da casa, todas as associações sombrias esquecidas. A vida estava por toda a parte. Havia movimento o dia inteiro. Não era possível agora atravessar o corredor, antes tão silencioso, nem entrar nos quartos da frente, antes tão desocupados, sem encontrar uma fina camareira ou um criado elegante. A cozinha, a despensa, a sala dos empregados e o vestíbulo de entrada estavam igualmente vivos, e os salões só ficavam vazios e silenciosos quando o céu azul e o sol agradável do clima ameno de primavera chamavam seus ocupantes ao jardim. Mesmo quando esse clima era interrompido e a chuva caía continuamente por dias a fio, a diversão não se deixava afetar pela umidade. Os divertimentos dentro de casa só ficavam mais animados e variados em consequência da pausa imposta aos que aconteciam do lado de fora. Perguntei-me o que fariam na primeira noite em que uma mudança nos passatempos foi proposta. Falaram em brincar de charadas, mas em minha ignorância não entendi o termo. Chamaram os criados, as mesas da sala de jantar foram afastadas, trocaram as luzes de lugar, colocaram as cadeiras num semicírculo oposto ao arco, enquanto o Sr. Rochester e outros cavalheiros coordenavam essas alterações. As senhoras subiam e desciam correndo a escada e chamavam suas criadas. A senhora Fairfax foi solicitada para dar informações relativa ao estoque da casa em termos de xales, vestidos, algum tipo de roupa. Alguns armários de terceiro piso foram saqueados e seus conteúdos, que consistiam em anáguas de brocado com armação, vestido de cetim, trajes pretos, golas de renda, etc., foram trazidos às braçadas pelas empregadas. Uma seleção foi então feita e os itens escolhidos levados ao boudoir da sala de visitas. Enquanto isso, o Sr. Rochester reuniu mais uma vez as senhoras ao seu redor e selecionava algumas para fazer parte do seu grupo. A senhorita Ingram é minha, claro, disse. Em seguida, nomeou as 2 senhoritas Ashton e a senhora Dent. Olhou para mim por acaso, eu estava por ali, fechando o bracelete da senhora Dent, que se soltara. Vai participar? Ele perguntou. Fiz que não com a cabeça. Ele insistiu, o que eu temia que fosse fazer. Permitiu que eu voltasse tranquila ao meu lugar habitual. Ele e suas ajudantes retiraram-se então para trás da cortina. Outro grupo, liderado pelo coronel Dent, sentou-se no semicírculo de cadeiras. Um dos cavalheiros, o Sr. Ashton, que me observava, propôs que eu fosse convidada a me juntar a eles, mas Lady Ingram imediatamente objetou. Não, ouvi-a dizer. Ela parece burra demais para um jogo como esse. Pouco depois, ouviu-se um sino e a cortina foi levantada. No arco, o vulto corpulento de Sir George Lane,
que o Sr. Rochester também escolhera, foi logo envolvido no lençol branco. Diante dele, numa mesa, um grande livro encontrava-se aberto e ao seu lado estava Amy Ashton, usando a capa do Sr. Rochester e segurando um livro na mão. Alguma pessoa invisível fez soar alegremente o sino e então Adele, que insistira em fazer parte do grupo de seu guardião, adiantou-se saltitante, espalhando ao redor o conteúdo de um cesto de flores que trazia no braço. Então apareceu a magnífica senhorita Ingram, vestida de branco, com um comprido véu e uma coroa de flores na cabeça. Ao seu lado vinha o Sr. Rochester e junto os dois se aproximaram da mesa. Ajoelharam-se enquanto isso a senhora Dent e Louisa Ashton, também vestidas de branco, posicionaram-se atrás deles. Uma cerimônia muda se seguiu e nela foi fácil reconhecer a pantomima de um casamento. Quando foi concluída, o coronel Dent e seu grupo trocaram sussurros por alguns minutos. Então o coronel exclamou: "Noiva!" O Sr. Rochester fez uma mensura e a cortina caiu. Houve um intervalo considerável antes que se erguesse outra vez. A segunda cena era mais elaborada e preparada do que a primeira. A sala de visitas, como observei anteriormente, ficava 2 degraus mais elevada do que a sala de jantar, e no alto do segundo degrau, a 1 ou 2 metros de distância da sala, apareceu um grande recipiente de mármore, que reconheci como um dos ornamentos da estufa. Seu lugar de costume, cercado por plantas exóticas e habitado por peixinhos dourados, e de onde devia ter sido trazido com alguma dificuldade por conta de seu tamanho e de seu peso. Sentado no tapete, ao lado dessa bacia, estava o Sr. Rochester, coberto com xales, um turbante na cabeça. Seus olhos negros e pele morena e traços pagãos casavam bem com a fantasia. Ele era a cópia perfeita de um emir oriental, agente ou vítima da corda do arco. Em seguida, aproximou-se a senhorita Ingram. Ela também usava roupas orientais, um lenço carmim atado como uma faixa na cintura, um lenço bordado amarrado na testa, os braços lindamente torneados nus, um deles erguido no ato de segurar um jarro, graciosamente equilibrando sobre sua cabeça. Tanto suas formas quanto suas feições, sua tez e seu ar sugeriam a ideia de alguma princesa israelita dos dias do patriarcado, e esse era, sem dúvida, o personagem que ela pretendia representar. Aproximou-se da bacia e se curvou sobre ela, como que para encher o jarro. Ergueu-o novamente sobre a cabeça. O personagem junto ao poço pareceu se aproximar dela, fazer algum pedido. Ela abaixou depressa no chão o jarro que tinha nas mãos e deu a ele de beber. Da roupa, ele então tirou, da altura do peito, um pequeno cofre. Abriu e lhe mostrou magníficos braceletes e brincos. Ela fingiu surpresa e admiração. Ajoelhando-se, ele depôs o tesouro aos seus pés.
A expressão e os gestos dela demonstravam incredulidade e deleite. O estranho colocou os braceletes em seus braços e os anéis em suas orelhas. Eram Eliezer e Rebeca, só faltavam os camelos. O grupo, que tinha que adivinhar mais uma vez, se pôs a confabular. Aparentemente, não chegaram a um acordo sobre a palavra ou sílaba que a cena ilustrava. O coronel Dent, seu porta-voz, solicitou o quadro completo. Com isso, a cortina mais uma vez baixou. Quando se ergueu pela terceira vez, somente uma parte da sala de estar se via. O restante estava coberto por biombo, sobre o qual fora colocado um pano escuro e grosso. A bacia de mármore foi removida. Em seu lugar estava uma mesa de trabalho e uma cadeira de cozinha. Esses objetos eram visíveis à luz fraca de um lampião, as velas todas apagadas. Nesse cenário sórdido se encontrava sentado um homem com os punhos cerrados sobre o joelho e os olhos voltados para o chão. Reconheci o Sr. Rochester, apesar do rosto sujo, das roupas desalinhadas, o manto pendendo de um braço, como se tivesse sido quase arrancado de suas costas numa briga. Da expressão desesperada e furiosa e do cabelo encrespado e irriçado que poderiam tê-lo disfarçado, quando ele se mexeu, uma corrente rangeu. Seus punhos estavam agrilhoados. Prisão! Exclamou o coronel Dent, e a charada foi solucionada. Seguiu-se um intervalo suficiente para que os atores trocassem de roupa e voltassem então à sala de jantar. O Sr. Rochester conduzia a senhorita Ingram. Ela o parabenizava por sua atuação. Sabe, disse ela, que dos seus 3 personagens gostei mais do último? Ah, se tivesse vivido alguns anos atrás, que galante cavalheiro, salteador teria sido. A fuligem já saiu toda do meu rosto? Ele perguntou, voltando-se para ela. Ah, sim, mas que pena! Nada mais adequado ao seu rosto do que aquele colorido de bandido. Gosta de um herói das estradas, então? Um herói inglês das estradas seria o mais próximo de um bandido italiano, e esse só poderia ser ultrapassado por um pirata do Levante. Bem, o que quer que eu seja, lembre-se de que é minha esposa. Casamo-nos faz 1 hora na presença de todas essas testemunhas. Ela riu e enrubesceu. Agora, Dent, continuou o Sr. Rochester, é a sua vez. E quando o grupo se retirou, ele e seu bando ocuparam os assentos vagos. A senhorita Ingram se sentou à direita de seu líder. Os outros adivinhadores se instalaram nas cadeiras dos 2 lados. Eu já não observava os atores, já não aguardava com interesse que a cortina subisse. Minha atenção estava absorvida pelos espectadores. Meus olhos, até então fixados no arco, agora estavam irresistivelmente atraídos ao semicírculo de cadeiras que charado coronel Dent e seu grupo desempenharam, que palavras escolheram, como se saíram, disso já não me lembro, mas ainda posso ver o debate que se seguiu a cada cena. Vejo o Sr. Rochester se voltando para a senhorita Ingram e a senhorita Ingram para ele. Vejo-a inclinar a cabeça em sua direção,
até os cachos cor de azeviche quase tocarem seu ombro e roçarem seu rosto. Ouço os sussurros mútuos, lembro-me dos olhares trocados e algo do próprio sentimento despertado pelo espetáculo voltou à minha memória nesse instante. Já lhe disse, leitor, que aprender a amar o Sr. Rochester não tinha como desamá-lo agora, simplesmente por descobrir que ele parara de prestar atenção em mim, por notar que podia passar horas em sua presença sem que ele voltasse uma única vez os olhos em minha direção, por ver toda a sua atenção apropriada por uma grande dama que tocava com desprezo a barra do vestido em mim ao passar, que se por acaso seus olhos escuros e arrogantes caíssem sobre mim, desviava-os imediatamente, como se eu fosse um objeto insignificante demais para merecer ser observado. Eu não tinha como desamá-lo, por ter certeza de que logo iria se casar com essa dama, por ler diariamente nela uma orgulhosa segurança das intenções dele, por testemunhar a cada hora nele um estilo de fazer a corte que, se descuidado e optando por ser procurado mais do que por procurar, ainda era, por esse mesmo descuido, cativante e por seu orgulho irresistível. Não havia nada que pudesse abrandar ou banir o amor nessas circunstâncias, embora muito houve capaz de criar desespero. Muito também, como há de imaginar, leitor, para engendrar os ciúmes, se uma mulher na minha posição pudesse ser presunçosa a ponto de sentir ciúmes de uma mulher na da senhorita Ingram. Mas eu não sentia ciúmes, ou antes, só raramente. A natureza da dor que eu sofria não podia ser explicada por essa palavra. A senhorita Ingram estava abaixo do ciúme. Era inferior demais para despertar esse sentimento. Perdoe-me o aparente paradoxo, mas era isso mesmo o que eu queria dizer. Ela era muito vistosa, mas não era genuína. Era bonita, muito talentosa, mas sua mente era pobre e seu coração árido por natureza. Nada florescia espontaneamente naquele solo. Nenhum fruto natural poderia se deleitar em seu frescor. Ela não tinha originalidade, repetia frases de efeito dos livros, nunca oferecia ou tinha opinião própria. Gabava-se muito de seus sentimentos, mas não conhecia a simpatia nem a piedade. Não havia nela sinceridade ou ternura, o que ela traía com demasiada frequência, expressando indevidamente uma rancorosa antipatia pela pequena Adele, afastando-a com algum epiteto desdenhoso se por acaso ela se aproximasse, às vezes ordenando que saísse da sala e sempre tratando-a com frieza e acrimônia. Outros olhos além dos meus observavam essas manifestações de seu caráter, observavam de perto com interesse e sagacidade. Sim, o futuro noivo, o próprio Sr. Rochester, exercia sobre sua pretendida uma incessante vigilância, e era dessa sagacidade, dessa reserva sua, dessa clara consciência dos defeitos de sua beldade,
dessa óbvia ausência de paixão em seus sentimentos por ela, que minha dor torturante nascia. Eu via que ele ia se casar com ela por motivos familiares e talvez políticos, porque sua posição social lhe convinha, sentia que ele não lhe dera seu amor e que seus talentos não pareciam capazes de conquistar dele esse tesouro. Era esse o ponto. Ali o nervo era tocado, ali a febre era sustentada e alimentada. Ela não tinha condições de conquistá-lo. Se ela tivesse sido vitoriosa de saída e ele tivesse cedido e depositado seu coração com sinceridade aos pés dela, eu teria coberto o rosto, virado de frente para a parede e figurativamente morrido para eles. Se a senhorita Ingram fosse uma mulher boa e nobre, dotada de força, fervor, gentileza e prudência, eu teria que travar uma luta de morte com 2 tigres, o ciúme e o desespero. Então, quando meu coração tivesse sido arrancado e devorado, eu haveria de admirá-la, reconheceria sua excelência e ficaria em silêncio pelo resto dos meus dias. E quanto mais absoluta sua superioridade, mais profunda teria sido minha admiração, mais verdadeiramente tranquila minha aquiescência. Mas, do modo como eram as coisas, observar os esforços da senhorita Ingram para fascinar o Sr. Rochester, testemunhar seu repetido fracasso, ela própria sem consciência de que fracassara, imaginando, vaidosa, que cada flecha lançada atingia o alvo e emplumando-se presunçosa com esse sucesso, quando seu orgulho e autocomplacência afastavam-na cada vez mais daquilo que desejava atrair, testemunhar isso era estar ao mesmo tempo presa de incessante agitação e implacável coibição. Porque onde ela fracassava, eu via como eu poderia ter sido vitoriosa. Flechas que resvalavam continuamente o peito do Sr. Rochester e se desviavam, caindo inofensiva a seus pés, eu sabia que podiam ser lançadas com mão mais segura, penetrar em seu coração orgulhoso, despertar o amor em seu olhar duro e suavizar em seu rosto sardônico, ou melhor ainda, uma conquista silenciosa poderia ter sido lograda sem armas. Por que é que ela não consegue influenciá-lo mais quando tem o privilégio de estar tão perto dele? Eu me perguntava. Certamente não pode gostar dele de verdade, ou pelo menos não com afeto genuíno. Se gostasse, não precisaria esbanjar tantos sorrisos, dirigir-lhe olhares tão incessantes, forjar ares tão elaborados e encantos tão numerosos. Parece-me que ela poderia, caso se limitasse a se sentar quieta ao seu lado e falar pouco e olhar menos, chegar mais perto do seu coração. Já vi no rosto dele uma expressão muito diferente dessa que o endurece agora, enquanto ela o aborda com tanta vivacidade, mas surgiu por conta própria, não foi provocada por artes superficiais e manobras calculadas, e só o que era preciso fazer era aceitá-la, responder o que ele perguntava sem pretensão, dirigir-se a ele quando necessário sem afetação,
e ela se intensificava e se tornava mais gentil e suave, e aquecia como um raio de sol. Como ela vai conseguir agradá-lo quando estiverem casados? Não acho que vá conseguir, e, no entanto, é algo que pode conseguir. Sua esposa teria condições de ser, acredito, a mulher mais feliz sob o sol. Eu não disse ainda nada para condenar o projeto do Sr. Rochester de se casar por interesse e elos familiares. Surpreende-me quando descobri que era essa sua intenção. Pensara ser improvável que motivos tão banais para a escolha de uma esposa fossem ter influência sobre um homem como ele. Mas quanto mais eu considerava a posição, instruções, etc., de seus convidados, menos me sentia no direito de julgar ou culpar a ele ou a senhorita Ingram por agir conforme ideias e princípios instilados neles, sem dúvida, desde a infância. Todos em sua classe se aferravam a esses princípios. Eu supunha então que os dois tinham para respeitá-los motivos que eu não poderia imaginar. Parecia-me que, se eu fosse um cavalheiro como ele, teria para junto do meu coração somente uma esposa que pudesse amar, mas a própria obviedade das vantagens, a felicidade do noivo oferecidas por esse plano, convenceu-me de que deveria haver, contra sua adoção generalizada, argumentos dos quais eu nada sabia. De outro modo, tinha certeza de que o mundo inteiro desejaria agir como eu desejava agir. Mas em outros aspectos, bem como nesse, eu estava me tornando muito leniente com meu senhor. Esquecia seus defeitos, os quais antes estava profundamente atenta. Antes de empenhar muito em estudar todos os ângulos de seu caráter, o lado ruim junto com o lado bom, e formar um julgamento imparcial após pensar ambos com honestidade. Agora já não via mais o lado ruim. O sarcasmo que outrora me repelira e a rispidez que me alarmara eram apenas como condimentos fortes num prato. Sua presença era pungente, mas sua ausência deixaria tudo insípido em comparação. E quanto àquele vago algo, era uma expressão sinistra ou pesarosa, astuta ou desesperada, que se mostrava ao observador atento, vez por outra, em seu olhar, e se ocultava de novo antes que fosse possível sondar as estranhas profundezas parcialmente reveladas. Aquele algo que costumava me encher de temor e apreensão, como se eu caminhasse em meio a colinas de aspecto vulcânico e tivesse de súbito sentido o chão tremer e se abrir. Aquele algo eu de quando em quando ainda contemplava, e ainda com o coração palpitando, mas não mais com nervos paralisados. Em vez de querer fugir, eu desejava somente ser ousada, adivinhar o que era, e considerava a senhorita Ingram alguém feliz, porque um dia poderia olhar para dentro do abismo o quanto quisesse, explorar seus segredos e analisar sua natureza. Enquanto isso, embora eu pensasse apenas em meu senhor e em sua futura noiva,
embora só visse os dois, só ouvisse suas conversas e só atribuísse importância a seus movimentos, o restante do grupo estava ocupado com seus próprios interesses e prazeres. Lady Lane e Lady Ingram continuavam a se reunir em solenes conferências, nas quais acenavam uma para a outra com seus turbantes e erguiam as 4 mãos em desafiadores gestos de surpresa, mistério ou horror, dependendo do assunto da fofoca, como um par de marionetes gigantes. A suave senhora Dent conversava com a bondosa senhora Ashton, e as duas às vezes me dirigiam uma palavra cordial ou um sorriso. Sir George Lane, o coronel Dent e o senhor Ashton discutiam política ou assuntos do condado ou questões relacionadas à justiça. Lord Ingram flertava com Amy Ashton, Louisa tocava e cantava junto com um dos rapazes Lane e Mary Ingram ouvia lânguida as palavras galantes do outro. Às vezes, como se houvesse um consenso, todos interrompiam seus jogos paralelos para observar e escutar os atores principais, pois afinal o Sr. Rochester, e por estar intimamente ligada a ele, a senhorita Ingram, eram a vida e a alma do grupo. Se ele se ausentasse da sala por 1 hora, um tédio perceptível pareceria se apossar do espírito dos convidados. Seu regresso sempre conferia novo impulso à vivacidade das conversas. A falta de sua influência animadora pareceu-se fazer sentir em particular certa vez que ele fora solicitado a ir a Millcote tratar de negócios, e só deveria voltar no fim do dia. Choveu à tarde, uma caminhada que o grupo pretendia fazer para ver um acampamento cigano recentemente montado num parque depois de Rei, se viu, portanto, adiada. Alguns dos cavalheiros foram ao estábulo. Os mais jovens, junto com as moças, estavam jogando no salão de bilhar. As senhoras Ingram e Lane buscaram consolo num jogo de cartas. Blanche Ingram, depois de repelir com ar taciturno e arrogante alguns esforços da senhora Dent e da senhora Ashton em puxar conversa, primeiro murmurou umas melodias e áreas sentimentais ao piano, e depois, apanhando um romance na biblioteca, atirou-se no sofá com altivo desânimo, preparada para enganar, por meio da ficção, as tediosas horas da ausência. O salão e a casa estavam silenciosos. Só vez por outra a alegria dos jogadores de bilhar se ouvia lá em cima. Escurecia e o relógio já anunciara a hora em que deveriam se vestir para jantar, quando Adele, ajoelhada ao meu lado, no assento da janela, subitamente exclamou: "Aí vem o Sr. Rochester." Virei-me e a senhorita Ingram saltou, feito um raio do sofá. Os outros também ergueram o rosto de suas variadas ocupações, pois nesse momento o barulho das rodas e dos cascos dos cavalos tornou-se audível no cascalho úmido. Uma diligência postal se aproximava. "O que deu nele para vir para casa desse jeito?" disse a senhorita Ingram. "Ele estava montando Mesrour, o cavalo negro, não estava quando saiu? E Pyle estava com ele,
o que houve com os animais? Ao dizer isso, aproximou tanto seu vulto alto e seu amplo vestido da janela que fui obrigada a me curvar para trás, quase a ponto de partir minha coluna. Em sua ansiedade, ela não notou que eu estava ali, a princípio, mas, quando se deu conta, curvou os lábios e foi para outra janela. A diligência postal parou, o condutor tocou a campainha e um cavalheiro desceu em trajes de viagem. Mas não era o Sr. Rochester, era um homem alto e bem vestido, um estranho. Que irritante! Exclamou a senhorita Ingram, seu macaquinho cansativo, dirigindo-se a Adele. Quem foi que a empoleirou na janela para dar informações falsas? E ela me lançou um olhar zangado, como se a culpa fosse minha. Ouviu-se uma conversa no vestíbulo e logo o recém-chegado entrou. Fez uma mensura à Lady Ingram por considerá-la a dama mais idosa entre os presentes. Parece que chego no momento inoportuno, madame, disse ele, quando meu amigo, o Sr. Rochester, não está em casa. Mas venho de uma viagem muito longa e acho que posso me valer de uma amizade antiga e íntima para me instalar aqui até ele regressar. Seus modos eram corteses, seu sotaque ao falar pareceu-me um tanto incomum. Não exatamente estrangeiro, mas ainda assim não inteiramente inglês. Sua idade parecia ser mais ou menos a mesma do Sr. Rochester, entre 30 e 40 anos. Sua tez era singularmente amarelada, fora isso, era um homem bem apessoado, principalmente à primeira vista. Olhando mais de perto, era possível perceber em seu rosto algo que desagradava, ou antes, que não chegava a agradar. Suas feições eram regulares, mas relaxadas demais. Seus olhos eram grandes e bem desenhados, mas a vida que olhava dali era uma vida desinteressada e amansada. Pelo menos foi o que pensei. O som da campainha, que anunciava a hora de se vestirem, dispersou o grupo. Só voltei a vê-lo depois do jantar. Parecia então bastante à vontade, mas sua fisionomia me agradou ainda menos do que antes. Parecia-me ao mesmo tempo indecisa e inanimada. Seus olhos vagam a esmo e não havia sentido nesse movimento, o que lhe conferia uma expressão estranha que eu não me lembrava de jamais ter visto antes. Para um homem bonito e que não tinha uma aparência hostil, ele me repelia intensamente. Não havia força naquele rosto oval e cheio de pele lisa, nem firmeza no nariz aquilino e na boquinha de cereja. Não havia sabedoria na testa baixa e uniforme, nem autoridade naqueles olhos castanhos e vazios. Sentada em meu canto habitual e observando sob a luz dos candelabros da lareira, que caíam em cheio sobre ele, pois ocupava uma poltrona arrastada para junto do fogo e que levava cada vez mais para perto, como se tivesse frio, comparei-o ao Sr. Rochester. Acho, e com todo o respeito digo, que o contraste não teria sido maior entre um ganso fracote e um falcão feroz, entre um cordeiro manso e o cachorro de pelo grosso e olhar afiado, seu guardião. Ele falara do Sr. Rochester como um velho amigo. Uma curiosa amizade devia ser aquela.
uma ilustração, na verdade, da velha máxima: os opostos se atraem. 2 ou 3 cavalheiros sentaram-se ao seu lado e às vezes eu escutava trechos da conversa do outro lado da sala. A princípio, o que ouvia não fazia muito sentido, pois o diálogo entre Louisa Ashton e Mary Ingram, que estavam sentadas mais perto de mim, confundia as frases fragmentadas que me alcançavam a intervalos. As duas falavam sobre o estranho. Ambas o consideravam um homem bonito. Louisa disse que ele era um amor de criatura e que o adorava. Mary declarou que a boquinha linda e o elegante nariz eram seu ideal de charme. "E que fronte suave ele tem!" exclamou Louisa, tão lisa, sem nenhuma daquelas irregularidades que eu tanto detesto, resultado de franzir demais a testa. E que olhos e que sorriso tão plácidos! E então, para meu imenso alívio, o Sr. Harry Lane chamou-as do outro lado da sala para resolver algum detalhe relativo ao passeio adiado ao Parque Henry. Pude então concentrar minha atenção no grupo junto ao fogo e logo descobri que o recém-chegado se chamava Sr. Mason. Fiquei sabendo que acabara de chegar à Inglaterra e vinha de algum país quente, motivo pelo qual, sem dúvida, seu rosto estava tão pálido, e ele se sentava tão perto da lareira, e usava um sobretudo dentro da casa. Logo, as palavras Jamaica, Kingston e Spanish Town indicaram as Índias Ocidentais como sua residência, e foi com imensa surpresa que descobri pouco depois que lá ele conhecera o Sr. Rochester. Falou do quanto seu amigo detestava o calor intenso, os furacões e a estação chuvosa da região. Eu sabia que o Sr. Rochester havia sido um viajante, a Sra. Fairfax me dissera, mas eu achava que o continente europeu era o limite de suas andanças. Até aquele momento, nunca ouvira uma única sugestão de visitas a lugares mais distantes. Ponderava essas coisas quando o incidente, algo inesperado, rompeu o fio dos meus pensamentos. O Sr. Mason, tremendo como se alguém houvesse aberto a porta, pediu que pusessem mais carvão na lareira, cuja chama se extinguira, embora as cinzas ainda brilhassem vermelhas e quentes. O criado que trouxera o carvão parou, ao sair, junto à poltrona do Sr. Ashton e lhe disse em voz baixa algo de que só ouvi as palavras: "Velha senhora e muito incômoda. Diga a ela que vamos acorrentá-la se não forem embora", respondeu o magistrado. "Não, espere", interrompeu o coronel Dent. "Não mande a madame embora, Ashton. Podemos reverter a situação a nosso favor. Melhor consultar as senhoras." E, elevando a voz, prosseguiu: "Senhoras, falaram em ir ao Parque Henry visitar o acampamento cigano. O Sem aqui diz que uma das velhas ciganas está na sala dos empregados neste momento e insiste que a tragam à presença da nobreza para ler sua sorte. Querem vê-la? É claro que o senhor não pretende, coronel", exclamou Lady Ingram, "encorajar uma impostora de tão baixo nível? Mande-a embora imediatamente.
Mas não consigo persuadi-la a ir embora, minha senhora, disse o criado, nem os outros. A senhora Fairfax está com ela neste exato momento, insistindo para que se vá, mas ela se sentou numa cadeira junto à chaminé e diz que nada vai movê-la até que possa vir até aqui. O que ela quer? Perguntou a senhora Ashton. Ler a sorte dos nobres, ela diz, senhora, e jura que é o que precisa fazer e é o que vai fazer. Como ela é? Indagaram as senhoritas Ashton em uníssono. Uma velha de espantosa feiura, senhorita, quase tão preta quanto fuligem. Ora, é uma feiticeira de verdade, exclamou Frederick Lane. Vamos deixá-la entrar, é claro. Certamente, disse seu irmão, seria uma lástima desperdiçar uma oportunidade de diversão como essa. Meninos, o que tem em mente? Exclamou a senhora Lane. Não posso permitir um procedimento tão irregular, disse a viúva Ingram. Claro que pode, mamãe, e vai permitir, pronunciou a voz arrogante de Blanche, girando no banquinho do piano, onde até então se sentara em silêncio, aparentemente examinando partituras. Estou curiosa para que leiam a minha sorte. Portanto, Sam, mande a bruxa entrar. Minha querida Blanche, lembre-se, eu me lembro de tudo que a senhora puder sugerir, e quero que minha vontade seja feita. Depressa, Sam. Sim, sim, exclamaram todos os jovens, tanto as damas quanto os cavalheiros. Tragam-a para cá. Vai ser muito divertido. O criado ainda hesitava. Ela parece bastante grosseira, disse ele. Vá, proferiu a senhorita Ingram, e o homem foi. A excitação se apoderou de imediato de todo o grupo. Uma fieira de troças e gracejos acontecia quando Sam voltou. Ela não virá agora, disse. Diz que não é sua missão aparecer diante do bando vulgar. Foram as palavras dela. Tenho que levá-la até uma sala onde fique sozinha. E então, aqueles que desejarem se consultar devem ir, um a um. Está vendo agora, minha majestosa Blanche? Começou a dizer Lady Ingram. Ela está passando dos limites. Eu a aconselho, meu anjinho, leve-a para a biblioteca, é claro, interrompeu o anjinho. Também não é minha intenção ouvir o que tem a dizer diante do bando vulgar. Quero-a toda só para mim. A lareira está acesa na biblioteca? Sim, senhora, mas ela parece uma funileira. Basta dessa conversa, seu estúpido, e faça o que estou dizendo. Mais uma vez, Sam desapareceu. Mistério, animação e expectativa chegaram às alturas outra vez. Ela está pronta agora, disse o criado a regressar. Quer saber quem vai ser o primeiro consulente. Acho melhor eu dar uma olhada nela antes que alguma das senhoras vá, disse o coronel Dent. Diga a ela, Sam, que será um cavalheiro. Sam foi e regressou. Ela diz que não vai receber nenhum cavalheiro, que não precisam se dar ao trabalho de chegar perto dela e nem, acrescentou, suprimindo com dificuldade uma risada, as damas, exceto as jovens e solteiras. Céus, ela tem bom gosto, exclamou Henry Lynn. A senhorita Ingram se levantou solene. Vou primeiro, disse num tom que teria sido mais apropriado ao líder de um grupo de soldados numa missão difícil.
abrindo caminho na vanguarda. Ah, meu encanto! Ah, minha querida, espere, reflita, foi a exclamação de sua mãe. Mas ela passou no imponente silêncio, cruzou a porta que o coronel Dent segurava aberta e ouviu quando entrou na biblioteca. Um silêncio comparativo se seguiu. Lady Ingram acreditava ser o caso de torcer as mãos e foi o que fez. A senhorita Mary declarou que, de sua parte, não teria tido coragem de se arriscar. Amy e Louisa Ashton trocaram sussurros e pareciam um tanto assustadas. Os minutos se passaram muito devagar, contaram-se 15 antes que a porta da biblioteca voltasse a se abrir. A senhorita Ingram regressou para junto de nós, passando pelo arco. Será que ia rir? Considerar tudo aquilo uma brincadeira? Todos os olhares se voltaram para ela com ansiosa curiosidade, e ela devolveu esses olhares com desprezo e frieza. Não parecia nem alvoroçada nem alegre. Caminhou rígida até a poltrona e se sentou em silêncio. E então, Blanche, disse Lord Ingram, o que foi que ela falou, minha irmã? Perguntou Mary. O que você achou? Como se sente? Ela sabe mesmo ler a sorte? Indagaram as senhoritas Ashton. Por favor, minha gente, respondeu a senhorita Ingram. Não me pressionem. Os seus órgãos de espanto e credulidade são mesmo facilmente excitáveis. Parecem com a importância que dão a esse assunto, minha querida mãe incluída. Crer em tudo isso, acreditar piamente que temos dentro de casa uma bruxa macomunada com o velho senhor. O que vi foi uma vagabunda cigana. Ela praticou de maneira vulgar a ciência da quiromancia e me disse o que esse tipo de gente normalmente diz. Satisfiz meu desejo e agora acho que o Sr. Ashton faria bem em acorrentar a bruxa amanhã de manhã, conforme ameaçou fazer. A senhorita Ingram pegou um livro, recostou-se na poltrona e encerrou assim qualquer conversa. Observei-a por quase meia hora. Durante esse tempo, ela não chegou a virar uma única página, e seu rosto foi se tornando cada vez mais sombrio, mais insatisfeito e com uma expressão mais acre de desapontamento. Ela obviamente não ouvira nada que lhe tivesse agradado, e me parecia, por seu prolongado estado de melancolia e taciturnidade, que ela própria, apesar de alegada indiferença, atribuíra importância indevida a quaisquer que fossem as revelações que lhe tinham sido feitas. Enquanto isso, Mary Ingram, Amy e Louisa Ashton declararam que não tinham coragem de ir sozinhas, mas queriam ir. Inaugurou-se uma negociação através do embaixador Sam. Depois de muito andar de um lado para o outro, até, creio, as panturrilhas de Sam ficarem doendo do exercício, a permissão foi por fim conseguida, com muito custo, da rigorosa Sibila, para que as três fossem vê-la em conjunto. Sua visita não foi tão silenciosa quanto a da senhorita Ingram. Ouvimos risadas histéricas e gritinhos agudos provenientes da biblioteca, e ao cabo de uns 20 minutos elas irromperam
e vieram correndo pelo vestíbulo como se tivessem quase mortas de medo. Tenho certeza que há algo estranho com ela, exclamaram todas ao mesmo tempo. Disse-nos cada coisa, sabe de tudo a nosso respeito, e afundaram ofegantes nos vários assentos que os cavalheiros se apressaram em lhes trazer. Pressionadas a dar mais explicações, declararam que ela lhes dissera coisas que haviam dito e feito quando eram apenas crianças. Descrevera livros e enfeites que tinham em seus boudoirs em casa, lembranças que diferentes conhecidos lhes haviam dado. Afirmaram que ela chegara a adivinhar seus pensamentos e sussurrar no ouvido de cada uma o nome da pessoa de que mais gostavam no mundo, e lhes informara o que mais desejavam. Aqui os cavalheiros irromperam com sérios pedidos para que mais informações fossem dadas sobre esses dois últimos pontos, mas só obtiveram rubor, exclamações, estremecimentos e risadinhas abafadas em retribuição à sua importunidade. As senhoras, enquanto isso, ofereceram sais e leques e mais uma vez reiteraram sua preocupação ante o fato de que seus conselhos não tinham sido ouvidos a tempo. Os cavalheiros mais velhos riam e os mais novos ofereciam seus serviços às belas jovens agitadas. No meio do tumulto, e enquanto meus olhos e meus ouvidos estavam inteiramente absortos na cena diante de mim, ouvi um murmúrio junto ao meu cotovelo. Virei-me e ali estava Sam. Se não se importa, senhorita, a cigana afirma haver na sala uma jovem solteira que ainda não foi vê-la e jura que não irá embora até falar com todas. Pensei que pudesse ser a senhorita, não resta mais ninguém. O que devo dizer a ela? Ah, eu irei certamente, respondi. Estava feliz com a oportunidade inesperada de satisfazer minha tão atiçada curiosidade. Escapuli da sala sem ser notada por ninguém. Uma vez que estavam todos reunidos ao redor do agitado trio que acabara de retornar, e fechei a porta silenciosamente atrás de mim. Por gentileza, senhorita, disse Sam, vou esperar no vestíbulo e se ela a assustar é só chamar que eu entro. Não, Sam, pode voltar para a cozinha, não tenho medo algum. De fato não tinha, mas estava bastante interessada e excitada.